Olá, meu amigo, minha amiga, como você está? Eu espero que as bênçãos de Deus possam estar sendo derramadas sobre sua casa, tá? Que você com muita saúde, que está me ouvindo, me assistindo, Ele cuida de vocês, com certeza você é a menina dos seus olhos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Nisto Cremos, a esta série que tem viralizado esperança, que tem proporcionado alegria e conhecimento, acima de tudo, das santas palavras de Deus contidas neste livro chamado Bíblia. Já estudamos as duas primeiras crenças. A primeira, no primeiro episódio, a palavra de Deus, a segunda, a Trindade, e hoje vamos para o terceiro episódio, Deus o Pai. Das 28 crenças que fazem parte da palavra de Deus, já estamos na terceira. Antes de estudarmos nesse momento a terceira crença da palavra de Deus, eu gostaria que você nos seguisse, tá? Nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, Adventistas Rio. Aproveite, se você estiver no YouTube, você pode se inscrever e ativar o sininho, porque toda vez que nós lançarmos um material novo, como esta série, por exemplo, Nisto Cremos, em direto ou em estreia, você será comunicado. O YouTube automaticamente faz esse trabalho, tá bom? E que você seja ricamente abençoado pelo Espírito de Deus. Antes de estudarmos a crença de número 3, o episódio 3, o Deus o Pai, eu gostaria de pedir a orientação divina para este estudo. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por estudarmos a Tua Santa Palavra. Iremos abrir a Tua Bíblia nesse momento. Que todos nós possamos compreender as Tuas palavras inspiradas. Fica conosco, abençoe o nosso internauta, os que estão assistindo este vídeo, que a Tua graça esteja sobre sua casa e sua família. Pedimos-te agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a palavra de Deus já está aberta, se você puder nos acompanhar, esteja com ela aí, seja no celular, no tablet, ou ela de fato, né, como você tem tradicionalmente, você acompanhe-nos nesta jornada, nesta maratona de 28 crenças da palavra de Deus. E hoje vamos falar sobre Deus, o Deus maravilhoso, o nosso Pai. Ele é eterno, Ele é o Criador, o originador, gente. Deus é mantenedor, Ele é soberano de toda a criação. Ele é justo e compassivo, clemente, tardio em irar-se. Ele é grande e constante em amor e fidelidade. Vale lembrar que as qualidades e os poderes manifestos no Filho e no Espírito Santo também são os mesmos deste Pai. O caráter de Deus é agora contemplado em toda a sua glória e seu maravilhoso nome é vindicado por todo o universo vasto. Deus Pai é frequentemente mal interpretado, mal compreendido, e muitos parecem conhecer muito bem a missão de Jesus na terra em favor da humanidade, né, que Ele morreu por nós, bem como também conhecido o papel do Espírito Santo no interior do indivíduo. Mas o que tem a ver o Pai com isso, com cada um de nós? Ele, em contraste com o gracioso Filho e o Espírito, parece estar bem distante, totalmente afastado, não é? Do mundo. O Senhor está ausente. Ele realmente é Deus amorável, Deus poderoso. Outros conhecem como o Deus do Antigo Testamento, um Deus vingativo, caracterizado pelo preceito olho por olho, dente por dente. Mateus 5, 38. Para muitos, Deus é inflexível e requer de seres humanos perfeitas ações, está pronto a punir, não é? Parece que existe um contraste terrível entre o Deus do Novo Testamento e o Deus do Antigo Testamento. O do Novo Testamento é amorável, que oferece a outra face e reconhece que se ande a segunda milha, conforme lá em Mateus 5, verso 39. Já no Antigo Testamento é diferente, é aquele Deus que pune, é aquele Deus que mata, é aquele Deus severo. Será que realmente o Deus do Antigo Testamento
é o Deus do Novo Testamento? Esses dois testamentos estão em favor da salvação? Olha só o que diz a Bíblia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1, versos 1 e 2. Embora o Antigo Testamento não faça alusão às pessoas da divindade, não faz distinção entre elas. Mas o Novo Testamento deixa claro que Cristo, o Deus Filho, foi o agente ativo da criação, João 1, de 1 a 3. E que Jesus Cristo foi o Deus que conduziu o povo de Israel para fora do Egito, 1 Coríntios 10, de 1 a 4. Aquilo que o Novo Testamento diz a respeito do papel de Cristo na criação e no Êxodo, sugere que mesmo nos tempos do Antigo Testamento, somos levados a ver muitas vezes o quadro de Deus utilizando o agenciamento de seu próprio Filho em favor da humanidade. Deus estava em Cristo, diz o apóstolo Paulo, reconciliando consigo o mundo, 2 Coríntios 5, verso 19. E o Antigo Testamento descreve o Pai, o amorável Deus, assim, nos seguintes termos, que Deus é amor, né? Deus é nosso Pai, Êxodo 33, verso 20. Tampouco temos alguma fotografia de Deus, nós não conhecemos face a face Deus. Deus demonstrava seu caráter pelos seus preciosos e graciosos, né, atos de amor pela raça humana. Moisés disse: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. E ele visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, verso 6. Ainda assim, amigo, há de se observar que a misericórdia não perdoa cegamente, mas é orientada pelo princípio da justiça. Aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus colherão o fruto da sua punição que ele executará sobre a iniquidade. No Sinai, Deus expressou seu desejo de ser amigo de Israel, de estar com seu povo. Disse ele ao grande patriarca e profeta Moisés: me farão um santuário, né? E eu habitarei no meio deles. Êxodo 20, capítulo 25, verso 8. Deus habitou entre o povo aqui no deserto. Ele pediu para Moisés fazer santuário para habitar com o seu povo. Ansioso sim por estabelecer essas relações duradouras. Então o que é que Deus fez? Solenes concertos com pessoas, tais como Noé. Também fez concertos e alianças com o pai da fé, chamado Abraão. Esses concertos, com certeza, queridos, né, mostram um Deus pessoal, revelam um Deus interessado nos assuntos de seu povo do lado de cá do céu. A Noé, ele concedeu a certeza de estações atmosféricas regulares e que jamais a terra tornaria a ser destruída por um grande dilúvio. Gênesis 9, verso 11. A Abraão, ele prometeu uma numerosa descendência e uma terra na qual ele e seus descendentes, com certeza, segundo a Bíblia, poderiam habitar. Gênesis 15, verso 18. Na qualidade do Deus do Êxodo, ele conduziu miraculosamente uma nação de escravos rumo à liberdade. Esse grande ato redentivo representa o pano de fundo de todo o Antigo Testamento e constitui um exemplo de seu ardente desejo em ser nosso Redentor. Deus não é uma pessoa distante, como muitos pensam, separada, desinteressada, mas alguém muitíssimo interessado em nossas ocupações, amigos. Os Salmos revelam de modo especial a inspiração proveniente das profundezas do amorável envolvimento divino. Quando contemplo, disse o salmista, os céus, os teus céus, obras de tuas mãos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem
que dele te lembres, e o Filho do Homem, que o visites. Salmo 8, versos 3 e 4. Eu te amo, Senhor, força minha. Senhor, é a minha rocha, minha salvação, minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. Ele é meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Salmo 18, 1 e 2. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito. Salmo 22, 24. Davi, ele deslumbrou, amigos, Deus como um agente que podia encontrar refúgio. Algo muito parecido com as cidades de refúgio dos israelitas, aos quais abrigavam os fugitivos inocentes de Israel. O tema do refúgio, que é recorrente nos Salmos, retrata tanto a Cristo quanto ao Pai. A divindade aqui era um refúgio, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo, me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Salmo 27, verso 5. Deus é nosso refúgio, lembra desse texto? Fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, 2. O salmista expressou o anseio que ele sentia por maior comunhão com seu Deus nos seguintes termos, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, ele continua, tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42, 1 e 2. Por experiência própria, Davi testificou: confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Confiai nele, povo, o tempo todo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Salmo 62, 8. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Salmo 86, 15. Depois de haver praticado um adultério e um assassinato, Davi clamou com profunda sinceridade nas seguintes palavras: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Salmo 51, verso 1 e 11. Ele foi encontrado em segurança porque Deus é o Deus da sua paz. Deus é misericordioso, pois quanto ao céu se alteia acima da terra, assim é a grande misericórdia de Deus para com os que o temem. Quando dista o Oriente do Ocidente, diz o salmista, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe o que somos pó. Salmo 103, 11 a 14. Deus é alguém que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, amigo. O Senhor abre aos cegos os olhos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino. O Senhor ampara o órfão, a viúva. Salmo 146. É extraordinário saber que Deus é pintado pelos Salmos como um Deus de fidelidade. Um Deus a despeito da grandeza, de Israel, que vagueou afastado durante a maior parte do tempo, mas Deus sempre esteve com seu povo. Deus é retratado como amando Israel de forma como um marido ama a sua esposa. Você sabe que o livro de Oséias salienta pungentemente a fidelidade desse Deus em face à flagrante infidelidade e rejeição por parte do seu povo. Deus continua perdoando o seu povo. Deus continua com o mesmo caráter do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Embora Deus permitisse ao povo experimentar as calamidades decorrentes de sua própria infidelidade, na tentativa de corrigir
os seus maus caminhos, os caminhos terríveis que Israel prosseguiu, o que é que Deus fez? Deus continuou com sua misericórdia. Ele ainda lhes assegurava: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei, não temas, porque eu sou contigo. Olha o que diz a palavra: não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41, versos 9 e 10. A despeito desta infidelidade israelita, Deus ainda promete e nos ajuda e nos abençoa. Aquele que confessa a sua iniquidade, aquele que pede perdão a Deus, Deus promete dar vida, e uma vida eterna, se o nosso coração incircunciso se transformar, né? E assim Deus continua conosco. Deus sempre foi um Deus de amor, e mesmo Deus permitindo, não é, que as consequências de nossas ações sigam seu curso, ele nunca vai deixar de nos amar, nunca vai deixar de ser o nosso Deus, não é? Ele sempre nos amou. Eu te formei, disse ele, meu servo, meu povo, nunca me esquecerei de ti. As tuas transgressões eu desfarei como névoa, como a nuvem. Torna-te para mim, diz a Bíblia, porque eu te remi. Isaías 44, 21. Não é de admirar que ele pudesse dizer: olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45, verso 22. Essa descrição do Antigo Testamento de Deus como um Deus de vingança, né, que muita gente pensa, deve ser compreendido o seguinte: no contexto da destruição de seu povo fiel por parte dos ímpios. Ao apresentar o tema do Dia do Senhor, por exemplo, os profetas revelaram os atos de Deus em favor do seu povo no tempo do fim. Trata-se de um dia de salvação para o seu povo, mas um dia de vingança de seus inimigos. Lembre-se disso, amigo, os quais eles serão destruídos de fato. Dizia aos desalentados, né? Dizei, né, ao desalentado, diz a Bíblia, que Deus é o Deus de vingança. Ele vem, ele vai retribuir, sim, ele vem e vos salvará. Isaías 35, verso 4. Dirigindo-se a Israel, Moisés referiu-se a Deus como um pai, né, daquele povo qual havia salvo, né? Havia libertado. Eu te adquiri, eu te estabeleci, e pela redenção Deus adotou Israel, vocês sabem disso, como seu filho. Isaías escreveu: Senhor, tu és o nosso pai, Isaías 64, 8. E através de Malaquias, ainda no Antigo Testamento, Deus estabelece um vínculo entre sua paternidade e o papel que desempenhou como Criador. Não temos nós todos o mesmo pai? Não nos criou o mesmo Deus? Malaquias 2, verso 10. Deus é nosso Pai, tanto pela criação quanto pela redenção. Quão extraordinária é esta verdade, amigo, amiga. O Deus do Antigo Testamento não difere daquele que encontramos no Novo Testamento. Deus é Pai. Ele é reverenciado por sua própria palavra e seu povo no Antigo Testamento e no Novo. Ele é o Pai de todos os verdadeiros crentes, e em sentido único, Ele é o Pai do nosso querido Jesus, o Pai de toda a criação. Paulo identifica o Pai e distinguindo de Jesus Cristo, dizendo assim: todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. 1 Coríntios 8, verso 6. O apóstolo testifica: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família da terra, tanto no céu como neste planeta. Efésios 3,14. Nos tempos do Novo Testamento, este relacionamento espiritual, amigo ouvinte, amiga, de pai e filhos, existe não entre Deus e a nação israelita, senão entre Deus e o crente individual. Jesus apresentou as linhas mestras desse relacionamento em Mateus 5, verso 45, o qual é estabelecido mediante a aceitação que o crente faz de Jesus Cristo. Por meio da redenção,
operada por Jesus Cristo na cruz do Calvário, os crentes são adotados como filhos de Deus. O Espírito Santo, ele propicia a facilitação desse relacionamento. Cristo veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, Gálatas 4, verso 5. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, ofereceu a mais profunda visão do Pai, quando na qualidade de autorrevelação divina, se tornou em carne humana. João 1, versos 1 e 14. João declara, ninguém jamais viu a Deus, é verdade. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1,18. Jesus disse, eu desci do céu. João 6,38. Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14,9. Conhecer Jesus é conhecer o Pai, queridos. A Epístola aos Hebreus salienta a importância dessa revelação pessoal, dizendo, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, 1 a 3. Jesus revelou seu Pai como um Deus doador. Nós podemos contemplar essas dádivas na criação, em Belém e no Calvário. Na criação, o Pai e o Filho agiram conjuntamente. Deus nos concedeu a vida, apesar de saber que isso conduziria, afinal, à morte do seu próprio Filho em Belém. Deu-se a si mesmo ao nos doar seu próprio Filho. Quanta dor, gente, experimentou o Pai Deus ao seu Filho amado vir aqui à Terra, nesse poluído planeta. Imagine o sentimento do Pai quando teve que contemplar Jesus estendido ali na cruz. O amor e a adoração aos anjos. Jesus deixou para vir aqui ser cuspido por pecadores, ser maltratado por homens vis. Contudo, o Calvário é o Calvário que nos propicia a mais profunda compreensão do amor de Deus. Ele, Jesus, sendo divino, sofreu essas dores, sofreu em morrer no nosso lugar. E este sofrimento foi muito mais profundo do que algum ser humano jamais poderia suportar. Deus, o Pai e Jesus Cristo sofreram na mesma medida, lembre-se disso. Poderia ter sido dado maior testemunho acerca do Pai? A cruz revela como coisa alguma poderia fazer a verdade a respeito do tema da morte de Jesus e deste amor do Pai. Ele disse, amai os vossos inimigos, orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Sobre todos eles também vira a chuva. Será grande o vosso galardão, diz a Bíblia, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Lucas 6, 35 e 36. Ao baixar-se e levar, ao baixar-se aqui na terra e ter que descer a este vil mundo pecaminoso, Jesus simplesmente mostra para o mundo inteiro que Deus, o seu Pai, amava o planeta de tal forma que Ele veio para morrer no nosso lugar. Deus e Jesus e o Espírito Santo estavam interessados na salvação do ser humano. Deus e o Espírito Santo e o próprio Filho continuam amando a humanidade. E por isso eles três vão fazer o possível para nos dar a sua paz, a sua vida eterna. Oh, querido, que promessa maravilhosa que Deus dá a cada um de nós. Ele é nosso Pai amoroso. Ele é nosso Redentor.
Ele trabalhou no Antigo Testamento e no Novo Testamento e nos nossos dias, em pleno século XXI. Todos estes que fazem parte da Santíssima Divindade estão interessados em salvar a você e a mim. Por isso que 3 das parábolas de Cristo retratam o amorável interesse do Pai, Deus, pela humanidade perdida. Isso está registrado em Lucas 15. A parábola da ovelha perdida, por exemplo, ensina que a salvação provém da iniciativa de Deus e não decorre da busca que dele façamos. Assim como o pastor ama as suas ovelhas e coloca a sua própria vida em risco quando uma delas se extravia, assim, em medida muitíssimo maior, Deus manifesta seu anelante amor por todos os perdidos. Essa parábola possui também um significado cósmico, amigo. A ovelha perdida representa nosso mundo rebelde. Não mais que um mero átomo no vasto universo de Deus. Como um custo incalculável, Deus ofereceu seu Filho para que pudesse trazer nosso planeta de volta ao redil, o que indica que o nosso mundo caído é tão precioso para Ele quanto o restante de sua amada criação. A parábola da dracma perdida, a segunda, enfatiza o imenso valor que Deus atribui a todos nós pecadores. Por sua vez, a parábola do filho perdido destaca o imenso amor do Pai que de boa vontade recebe de volta o filho penitente. Se existe alegria no céu por um pecador que se arrepende, de acordo com Lucas capítulo 15, verso 7, imagine o gozo que tomará conta do universo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Oh, amigo, o Novo Testamento torna claro o íntimo envolvimento do Pai em relação ao retorno de seu Filho. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, os ímpios clamarão às rochas e às montanhas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse 6,16. Jesus disse: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Mateus 16, 27. E vereis o Filho do Homem assentado à destra, à direita do Deus Todo-Poderoso, e virá sobre nuvens dos céus. Mateus 24, verso 64. Ah, amigo, o Pai anela nos ver de volta, finalmente, conduzidos a seu eterno lar. Esse é o desejo do Pai. Então será claramente demonstrado que o envio de seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele não foi em vão. Eu sei que não foi em vão. Somente o amor insondável e abnegado pode explicar por que, embora ainda fôssemos seus inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho Jesus Cristo. Como poderíamos refutar um amor de tamanha grandeza e falhar em reconhecê-lo como nosso Pai? Oh, querido, eu concluo. A Deus nós pertencemos pela criação. Em Deus renascemos pelo seu perdão. De Deus nós seremos pela redenção. Em Cristo nós temos plena salvação. Eu quero concluir pedindo para que os arautos do rei, nesse momento, cantem. Cantem uma música poderosa que fala do amor deste Deus poderoso para cada um dos seus filhos. Nós, perdidos, mas Ele veio para nos reconciliar ao seu Pai. Ouçam os arautos enquanto você e eu nos entregamos completamente nas mãos poderosas de Deus, porque Ele é dono de nossas vidas, pois a Deus todos nós pertencemos.
nos criou. Fomos salvos por Jesus, que na cruz por nós morreu. Somos templos do Espírito, que um dia nos tocou. Fomos sim justificados pela graça lá do céu. Só nos resta agradecer no viver a esse Deus, pela vida que nos deu, pelo preço que pagou. Como herdeiros da promessa, não devemos esquecer de entregar a Ele agora nossa vida que comprou. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão, de Deus nós seremos pela redenção. Em Cristo nós temos plena salvação. É a comunhão com Cristo que produz transformação. É a submissão a Ele, só a Ele, que corrige o viver. É aceitar seu sacrifício que traz paz ao coração. Comunica a vida eterna e projeta um novo ser. E é pela obediência aos reclamos desse amor, é por frutos que mostramos que nós somos de Jesus. Pela fé nós aguardamos o retorno do Senhor, para buscar aqueles que o esperam em poder, em glória e luz. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão, de Deus nós seremos pela redenção. Em Cristo nós temos plena salvação. A Deus pertencemos pela criação, em Deus renascemos pelo seu perdão, de Deus nós seremos pela redenção. Em Cristo nós temos, em Cristo nós temos, em Cristo nós temos plena salvação. Ó amigo, nós pertencemos a Ele pela criação, pela redenção. Ele é nosso mantenedor, salvador, criador. Entreguemos nossas vidas a Ele. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, porque compreendemos hoje um vislumbre do amor do Pai para com todos os seus filhos, mesmo pecadores, desgarrados como ovelhas sem pastor, mas sempre o pastor Deus esteve em busca da ovelha perdida, que sou eu, que somos cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, porque Jesus veio aqui e por causa da vinda de Cristo, nós nos tornamos teus filhos segunda vez. O Senhor é o nosso Pai e por duas razões, pela criação e pela redenção. Que a tua graça nos perdoe, que a tua graça seja derramada sobre cada ouvinte, sobre cada internauta que nos assistiu, que nos ouviu no Nisto Cremos. Nos dê a tua bênção, fica conosco, nos dê o teu perdão e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por hoje é só e ficamos por aqui, mas o Nisto Cremos volta
No próximo encontro já temos marcado para que nós possamos compreender mais a sua sagrada palavra inspirada do Senhor. Até lá, mas não se esqueça que o amor de Deus, que a graça de Jesus e a comunhão do Santo Espírito sejam com você. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau.